adultos e idosos distribui a cada último sábado do mês kits de higiene, lanches, chás, cobertores e roupas para ambos os sexos. Os voluntários reúnem-se na Praça Nossa Senhora Aparecida, no bairro Aparecida, às 21 horas, para organizarem os kits. Já montado, hora de dar as orientações aos iniciantes. Sempre tem a cautela de pedir licença, de dar boa noite, pra gente ter a percepção se a gente vai estar de fato acordando essas pessoas, porque tem gente que não gosta de acordar, que quer ficar lá quietinho descansando. Então a gente tem esse cuidado de repente acordar a pessoa e ter o feeling se de fato ela quer acordar e tá tendo esse contato com a gente conversando. Então uma das orientações que a gente pede é sempre muito cuidado. Muitas dessas pessoas acabam às vezes ou tendo contato com drogas ou bebidas e podem estar um pouco alteradas, assim, pelo estado delas. A gente pede cautela, paciência e o mais importante, a gente sempre vai estar unidos para fazer esse tipo de parada e estar abordando essas pessoas. Nunca a gente vai chegar sozinho nos lugares que a gente vai. A gente traça uma rota dividida em duas cidades, Santos e São Vicente. Daqui a pouco a gente vai dividir quem vai para cada rota. Nessa rota de carros que a gente segue com uma velocidade bem baixa, porque no meio do caminho que a gente pode estar indo, vamos supor, para Pedro Lessa, para atender as pessoas que a gente conhece, no meio desse caminho a gente pode estar encontrando uma outra pessoa em situação de rua e a velocidade que os carros andam justamente tem que ser lenta para a gente ter esse tino observativo, de estar vendo quem está sozinho, quem a gente pode ajudar. A cada parada a gente vai entregar doações de roupa, o kit de higiene, que é esse que vocês montaram, o lanche que a gente fez e os cobertores. A gente tem 100 cobertores para essa ação. Acredito que por rota a gente atenda um pouco mais de 100 moradores pela média que a gente está tirando. A gente tem que observar se essa pessoa já está com cobertor ou não, porque às vezes a gente acaba tirando de outra. Então, assim, a gente sempre está conversando para ver conforme a necessidade que a pessoa tem. Essas pessoas, elas, como eu disse, elas vão estar descansando, vão estar deitadas. A gente sempre dá orientação, se vocês ficarem à vontade, de sentar e manter a mesma altura com elas, para elas se sentirem como nós, porque na verdade é isso, né? Somos todos iguais. Então a gente tem esse cuidado da gente sempre estar na mesma posição, na mesma altura, para estar lidando com esse tipo de pessoas. Um ponto importante, que depois eu vou voltar a falar até para os voluntários mais velhos, é que geralmente quando tem cachorro com eles, a gente fica achando essa situação tão fofinha e a gente fica com tanto carinho de estar lidando com o animal, que às vezes a gente fica tão efusivo com o animal e acaba esquecendo as pessoas que estão lá. Em clima de descontração, o grupo classifica os itens e determina as rotas entre Santos e São Vicente. E é com tudo organizado que o grupo guarda as doações e pega a estrada. Intitulada uma das coordenadoras do grupo, a jornalista de 24 anos, Rafaela Martinez Vicentini, conta sobre o início do projeto, bem como a vivência com os moradores de rua. O Entrega por Santos ele nasceu sem o intuito de ser um projeto no molde que é hoje, de ser mensal e tal. Ele surgiu mais ou menos em meados de abril de 2015, por duas amigas, a Mariane e a Babi, né? A Bárbara Reis, as duas são advogadas. E elas tiveram a ideia de fazer uma campanha do agasalho, que iriam pegar uns agasalhos, receber algumas doações, e elas tinham também essa ideia de não apenas ir entregar o agasalho e pronto, mas de conversar com essas pessoas, entender por que elas estão nas ruas e tudo. Mas assim, seria uma única ação, ia ser um dia X, a gente ia fazer a ação e pronto, e acabou. E aí elas criaram uma página no Facebook, né, um grupo no Facebook, que foi quando eu entrei, logo no comecinho desse grupo. Várias pessoas ajudaram a pensar como que seria legal a gente fazer essa ação. E no meio disso tudo, da gente querer marcar um dia, o G1 São Paulo fez uma matéria com o pessoal do Entrega por SP. Eles acompanharam, né, a rota do Entrega, que naquela ocasião o Entrega já tinha quase 2 anos, o Entrega por SP. E aí a gente falou, poxa, é super parecido com o que a gente está querendo fazer aqui, vamos entrar em contato com eles?
E aí a Mariana entrou em contato com o Lucas de São Paulo, que é o presidente do Entrega por SP. Ele super abraçou a ideia, deu várias dicas de como seria legal a gente fazer e tal. E ele veio na primeira ação aqui em Santos, na primeira ação da campanha do agasalho. Ele veio e aí no término dessa ação ele propôs que a gente fizesse a entrega por Santos, pegando esses princípios, né? E continuasse fazendo mensalmente essa ação como acontece lá no molde em SP. E aí desde então a gente pegou o nome também, né? O Entrega por Santos, e estamos aí todos os últimos sábados do mês fazendo ação em Santos. O que te motivou a entrar no Entrega por Santos, assim? Você já conhecia o projeto? Você ficou sabendo por rede social? Então, na verdade, logo que elas criaram essa página no Facebook, eu já entrei nessa página. Então, desde o comecinho, desde antes de acontecer a ação em si, eu já estava envolvida no processo, porque era uma coisa muito inerente a mim, assim. Eu já fazia esse trabalho de forma individual, só eu ali, tentar levar algumas roupas, alguns alimentos, tentar conversar com essas pessoas. Só que eu era sozinha, então... Você fazia isso sozinha? Eu fazia sozinha por São Vicente, que é a cidade onde eu moro. Sim. Então eu saía às vezes, via alguém em casa, ia ver o que tinha de agasalho e tal. Então eu já fazia, eu tinha uma afinidade muito grande com essa causa, que é uma causa que eu defendo. Na verdade, quando eu tinha 13 anos, tinha lá em São Vicente, tá uma história, né, curiosa, que uma senhora, devia ter uns 60 e pouquinhos anos, ela morava no banco da praça, em São Vicente. Então eu passava e ela me chamava muita atenção, aquela senhora. Eu falava, putz, como é que alguém consegue morar no banco de praça? E ela foi a primeira pessoa em situação de rua que eu conversei na minha vida, porque um dia eu tomei coragem e fui conversar com ela. E assim, ela virou minha amiga, e a gente passava todos os dias no banco da praça, e a gente conversava sobre várias coisas, ela conheceu todos os meus amigos. E um dia essa senhora saiu de lá, né? Na verdade ela foi retirada de lá por agentes da assistência social, e eu fui reencontrá-la só 2 anos depois, em outro contexto. Ela estava bem, graças a Deus. Então assim, desde que eu tinha 13 anos eu já tinha essa curiosidade de conversar com as pessoas, de tentar fazer alguma coisa, qualquer coisa. Só que é muito diferente quando a gente é sozinho, tentando fazer algo, tentando pensar em algo, e até questão de segurança mesmo. Então, quando a gente conhece o Entrega, que são várias pessoas, pessoas completamente diferentes, eu acho que essa é a grande pegada do Entrega, é que é aberto, nós não temos vínculos políticos, não temos vínculos religiosos, não temos vínculo nenhum. A gente vai estar 9 horas da noite do último sábado naquela praça, e quem chegar de qualquer idade, a gente só pede para que seja maior de idade, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar na rua, os perigos, né? Então, assim, de 18 em diante, quem chegar naquela praça vai ser bem recebido, vai participar com a gente, e a gente, pelo menos para mim, todos os sábados fica muito claro que a união faz a força. Então, você ser sozinho, você não chega... Você pode até, né, dizem que sozinho você vai mais rápido, só que com outras pessoas você consegue ir mais longe. Você pode me falar um pouco do processo, de todo o processo, desde a arrecadação de doações até distribuir para os moradores todo sábado? Bom, todo o trabalho ele é baseado em doação. Muito raramente a gente pede ajuda financeira, por exemplo, quando são coisas específicas. No Natal geralmente a gente quer levar uns panetones. Então a gente faz uma arrecadação para conseguir juntar o valor daqueles panetones. Na Páscoa, o ovinho de chocolate. Mas de resto a gente gosta de trabalhar só exclusivamente com doação. Então a gente tem alguns postos, lojas, né, que se interessaram no nosso projeto e que hoje elas participam, elas cedem espaços para receber as nossas doações. Então é basicamente uma campanha focada em rede social. A gente coloca na nossa página o que a gente está precisando, que são os nossos itens, né, os itens que compõem o kit, que são pasta de dente, escova de dente. Preservativo a gente consegue pegar, né, na Secretaria de Saúde, rolos de papel higiênico, água, bolacha e garrafinha de água. Então são esses 7 itens que tem nos nossos kits, e são os 6, né, tirando o preservativo, os 6 itens que a gente precisa de doação. Então a gente coloca na rede social, as pessoas que podem vão em um desses postos de coleta, que hoje são 5, e deixam essas doações. A gente tem uma logística
entre os coordenadores, mas também entre os voluntários, que às vezes os coordenadores não conseguem retirar essas doações, e é muito legal porque os voluntários ajudam a gente até nessa parte de, putz, algum voluntário mora em tal lugar, a gente tem lá umas doações que a gente precisa pegar e a gente consegue fazer essa logística. Todos esses itens, eles são levados para a praça. Doação de roupa que a gente recebe, a gente costuma tentar fazer essa triagem antes da praça, mas também se chegar a doação de roupa na praça, a gente faz a triagem lá também. Então lá é feita a triagem de roupa masculina, roupa feminina, esses itens são colocados lá e a gente monta uns kits, uma linha de produção assim, né? Cada um fica com a sacolinha, vai colocar um papel higiênico, outro coloca a escova, outro coloca a pasta. Então é super rapidinho essa linha de produção. Aí a gente tem, mais ou menos, demora 1 hora e pouquinho a nossa pré-ação na praça. E terminando a gente coloca nos carros, né? Hoje a gente tem 2 rotas, a gente tem a rota A e a rota B. As rotas saem com exatamente a mesma quantidade de materiais, sejam roupas, kits, lanches que a gente faz. Todos os itens eles são 2 rotas. E a gente coloca, cada carro vai com um item específico, então tem um carro que vai com roupa feminina específico, roupa masculina, kits, lanches. Então a gente coloca, né, a gente equipa esses carros com os itens que foram separados e saímos para as 2 rotas, né, a rota A e a rota B, que são rotas que fazem assim, né, elas são diferentes. E no trajeto, cada morador de rua que a gente encontra, né, cada pessoa em situação de rua, a gente para atender, para conversar. A gente só sente o clima, que às vezes é uma pessoa, então a gente vai fazer uma parada, a gente vai dar atenção, só que sempre pensando em não ficar muito tempo, até porque tem muita gente que precisa da gente, que precisa desse respiro, de conversar com alguém e tal. Então cada pessoa que a gente encontra, a gente para, oferece o kit, vê se está precisando de alguma coisa e também oferece o que é mais importante que a gente leva para a rua, que é a atenção, a palavra, a conversa, o conforto. Já existia a rota para São Vicente? Ou que a Nina tinha me explicado que foi você que quis criar? Já existia ou não? Como foi? Na verdade, a gente tinha uma rota só, que é a rota A, né, a rota Santos, que pega alguns pontos específicos de Santos. Só que assim, a quantidade de voluntários ela cresceu muito e com certeza a gente sabe que a gente tem uma demanda muito grande nas ruas. O último levantamento feito pela Prefeitura de Santos aponta que em Santos, somente em Santos, tem aproximadamente 780 pessoas em situação de rua. São Vicente não tem um levantamento tão aprofundado, mas a gente sabe que a quantidade também é muito grande. Então, conforme a quantidade de voluntários foi crescendo, a gente viu também a necessidade de expandir o nosso projeto, porque a gente quer atender as pessoas, a gente quer cuidar das pessoas, então se tem mais gente querendo fazer isso, a gente pode atender mais pessoas também. Então foi assim que no aniversário é muito complexa essa expressão da gente falar, a gente foi comemorar, né? A gente não comemora a existência da entrega. Na verdade, o nosso maior sonho, ele é utópico, a gente quer que a entrega não aconteça. A gente vai pra rua todos os últimos sábados do mês, sonhando com um dia em que a gente não vai precisar ir pra rua todo último sábado do mês. Então, a gente, quando a entrega fez um ano dos encontros proporcionados, né, a gente decidiu que era hora de expandir, de atender mais pessoas, né? A melhor forma de comemorar essa data seria expandindo e chegando a mais pessoas. Então eu via, né, a carência de São Vicente, os pontos específicos onde as pessoas ficavam, e aí eu sugeri, foi aceito, e aí a gente desde maio desse ano, a gente tem feito essas 2 rotas e com a quantidade de voluntário que chega, daqui a pouco a gente faz 3, 4, até o dia em que a gente não vai precisar fazer nenhuma. Quantos voluntários são que vocês têm hoje? Olha, a gente tem uma média de voluntários que vai de 50 a 60 pessoas. Esses são os nossos voluntários fixos, vamos dizer assim, pessoas que a gente pode contar. Mas acaba variando, porque, por exemplo, quando chove é muito engraçado, porque a gente vai pra rua debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de granizo, a gente vai pra rua. Mas quando chove, por exemplo, se choveu aquele dia, aí a gente vê que é uma quantidade muito tímida de voluntários que aparece. Acho que eles pensam, não vai ter entrega. Não, tem entrega. Então é meio flutuante, mas hoje a gente pode dizer que temos mais ou menos uns 50 que estão sempre com a gente, assim. E coordenadores?
Hoje nós somos em 8 coordenadores. A Bárbara, né, que permanece, que ela teve a ideia do entrega e permanece. A Mariane, né, que é a menina que criou junto com a Bárbara, hoje ela não está aqui no Brasil, ela foi estudar fora. Então hoje de coordenadora a gente tem a Bárbara, a Nina, o Orlando, o Vitor Quintela, a Maiara Cristine, Priscila Passos, Natália e eu. Hoje nós somos 8 coordenadores divididos por essas 2 rotas. Entendi. Há quantos anos o Entrega existe? Bom, o Entrega ele surgiu ano passado, em maio de 2015. Então aqui em Santos a gente está fazendo 1 ano e meio, né? 1 ano e meio aqui em Santos e em São Paulo. Ele já tem 3 anos de caminhada. Hoje o Entrega também ele acontece em Campinas, também tem 1 ano e pouquinho, e em Cuiabá, recentemente. Cuiabá eu acho que está na 4ª ou na 5ª ação deles. Vocês foram o segundo, então? Sim, nós somos a primeira ramificação de São Paulo, é o Entrega por Santos. Entendi. Eu queria perguntar um pouco, qual é a vivência de estar ali com os moradores de rua, de passar nas rotas, parar com todos, dar aquele carinho, né, dar atenção? Como é a vivência com os moradores? Olha, são várias coisas. Eu acho que o primeiro a gente aprende a dimensionar melhor as nossas queixas, as nossas reclamações, aprende a olhar aquela realidade tão sofrida e pensar que, poxa, a gente às vezes reclama de nada. E aí a gente começa a pensar também que é muito complexo, a gente para de ter preconceitos, assim. E eu digo preconceitos, eu não digo nem de preconceito de quem está na rua, mas preconceitos nas mais variadas vertentes, porque a gente escuta tanta história. Lidar com o ser humano é muito complicado. Às vezes a gente brinca de exatas, humanas. Ser humano é muito complicado. Eu, por exemplo, já escutei histórias assim que eu me coloquei e falei, poxa, quem seria a Rafaela nessa situação, nesse contexto? Então, a gente aprende a ter um outro olhar para a vida, a gente aprende a não julgar as escolhas dos outros, isso é muito importante, porque você não sabe se você estivesse naquela situação o que você faria. Então, a gente aprende a não julgar, a ter um novo olhar, e é bacana que o quanto é importante o poder de um toque, o poder de um gesto. Porque muitas das pessoas que estão nas ruas, elas esquecem que são humanas, assim. Elas não estão acostumadas. Elas estão acostumadas a, se alguém passar e pega e oferece alguma coisa para elas comerem, pronto, sabe? E aí quando a gente para, a gente fala, não tô aqui só para te trazer esse kit. Tô aqui para conversar com você. E aí você dá um aperto de mão, você abraça. E as reações dessas pessoas de encantamento, de putz, eu existo. E aí, a partir daí, é muito bacana isso, porque o Entrega, a gente não promete nada. A gente não pode prometer que a gente vai tirar aquela pessoa da situação de rua, porque a gente não tem braços para isso, justamente por ser sem vínculos políticos, sem vínculos religiosos. A gente não tem braço para chegar na pessoa e falar, poxa, amanhã eu venho te tirar daqui. A gente não tem braço para chegar na pessoa e falar, poxa, eu vou te procurar um emprego para você. A gente não tem braço para isso. Só que, em contrapartida, você simplesmente mostrar que você se importa, você faz a pessoa abrir a mente. Quantas pessoas, por conta do putz, alguém se importa, redescobre que, caramba, então, eu ainda existo, eu vou atrás, eu vou tentar fazer alguma coisa por mim, porque alguém se preocupa. E eu acho que essa é a grande pegada. Isso que acontece, essa magia da importância, né? A gente toca uma pessoa, a gente está tocando um templo. A gente tem que ter muito respeito por isso. Sim. O grupo senta, conversa, pergunta sobre suas necessidades e interagem com eles. Alguns moradores, já conhecidos, aguardam sua chegada e contam suas novidades. Outros esperam atenção e carinho. E é nesse clima de descontração que o Entrega por Santos desenvolve suas ações.